Olá, Roberto, beleza? Aqui, ó, mais uma para nós, Roberto, beleza? Vamos falar hoje aí, ó, sobre dois grandes atacantes do futebol brasileiro, Careca e Romário. Vai pro Pedro Henrique também, beleza, São Paulino? Será que passa do Palmeiras? Careca é mais velho do que Romário. Careca já se consolidou no futebol já na década de 80. 86 ele chega a ir para a seleção brasileira. Ele jogava no Guarani, depois foi para o São Paulo e brilhou, arrebentou no São Paulo e foi convocado para a seleção. Craques brasileiros na época de Careca. Você tinha Júnior, tinha Disseu, né, 82 ali, mas antes um pouco. Tinha o Zico, Sócrates e o Miller, atacantes como Casagrande, Miller e outros. Careca, nesse cenário, eles arrebenta e vai jogar no Nápoles, companheiro de nada mais, nada menos do que o craque e folclórico Diego Armando Maradona. Careca era o nosso grande centroavante da década de 80. No Brasil e França, 1-1, salvo engano, foi gol dele, gol de Careca. Mas como todo atacante também perdia uns gols também, que pelo amor de Deus. Em 88 a 90, que é aqui vamos já entrar na Copa de 90, o Romário ele se destaca na seleção brasileira ali no Sub-20, no Olímpico, Brasil Olímpico. Em 89, o Brasil é campeão da Copa América, depois de 24 anos sem ganhar nenhum título. Quase 24 anos, né? De jejum, tanto em Copas do Mundo quanto em Copa América. O Brasil não ganhava nada. O Brasil é campeão em cima do Uruguai com gol de Romário. Romário, em 88, ele vinha do Vasco, jogava no Vasco e já se despontava como uma promessa na seleção brasileira, beleza? Agora vamos falar de 88 para 90. Antes disso, ó, Roberto e Pedro, ó. Romário foi vendido para o PSV Holanda. E o Careca jogava no Napoli, campeonato italiano. No período de Careca, ali, década de 80 para 90, o campeonato italiano era o mais difícil. Era o campeonato mais difícil. O sistema defensivo era o italiano. A Itália, o futebol italiano sempre se destacou por grandes defesas. Então vários clubes, vários times italianos tinham boas defesas. Jogou na Itália, no campeonato italiano, o Zico jogou o Dinamite, lá tinha o Roberto Baggio, tinha outros inúmeros craques do mundo inteiro, a Maradona e o próprio Careca. Já o campeonato holandês, Romário, PSV, era um campeonato mais ofensivo, de mais gols do que o campeonato italiano, porque o sistema defensivo dos times, dos clubes holandeses, a falha nossa, dos clubes holandeses eram de uma qualidade menor. Ao todo, o campeonato holandês tinha um nível técnico inferior ao italiano. Aqui vai se justificar porque Romário, no período de 88 a 90, fez bem mais gols do que o Careca, 88 e 90, por igual período na Itália. O campeonato italiano tinha um sarrafo mais elevado. Entretanto, em jogos por ligas europeias, estão empatados, 8 a 8. Campeonato nacional, Romário, muito destaque. Campeonato Careca na Itália, menos gols, mas também o nível técnico era mais alto. Também tem que ter essa proporção. Pela seleção brasileira, nas eliminatórias, quem vai disputar as eliminatórias é o Careca, não o Romário. Então o Careca teve participação, somente 2 gols, né? Contra a poderosa Venezuela. Mas enfim, fez 2 gols e esteve na equipe lá que classificou o Brasil. Então tá dentro. Já o Romário não foi para a Copa de 90, o Lazzaroni não contratou, mas tem um detalhe, ele quebrou a perna
jogando pelo PSV. A fratura tirou ele da seleção. Ele chega a ir para a Copa, mas no banco de reserva, não dava para jogar. E você lembra aí a dupla de ataque da seleção brasileira de 88 a 90? Copa América, Romário e Bebeto. Eliminatórias, Bebeto e Careca. Estilo de jogo, o Romário era mais explosivo, mais driblador, mais habilidoso, mais driblador também. Careca era driblador, mas menos explosivo do que o baixinho. Ambos eram matadores, mas na década de 90 quem era o grande nome era Careca. A partir de 90, como já falei nesse áudio, numa comparação de quem foi o grande nome, foi Careca, foi Romário ou Dunga, eu começo falando um pouquinho disso, porque quando chega nas eliminatórias para 94, e aí em alguns amistosos antes, o Careca era o cotado. Depois ele dispensa a seleção e Romário fez o que fez. Quem foi maior? Quem foi melhor? Romário. Com ressalvas. Romário foi melhor em todos os aspectos, mas é uma injustiça esquecer de Careca. É uma injustiça não colocar Careca como um dos grandes centroavantes brasileiros. Eu não gostava do Careca por uma coisa. Quando o Brasil foi desclassificado para a Argentina, ele perdeu vários gols, jogando bem até. E quando a gente está com a emoção ali na juventude, a gente atribui a derrota a um personagem. Aí eu fiquei com um pouco com raiva do Careca. Toda a imprensa na época puxava a sardinha para os times cariocas, mais do que os paulistas. Careca é paulista. Então, o paulista sim, pelo menos no futebol. Eu não sei a naturalidade dele. Mas havia uma pressãozinha da mídia por colocar Careca, Romário. E Careca, quando chega na década da Copa de 90, medalhão, pomposo, né? Ele falou que preferia jogar com Miller. Mas aí saudade, né? Quando a seleção brasileira tinha Careca, Miller, Romário e Bebeto, ó. 4 grandes atacantes. Romário, Bebeto, Miller e Careca, ó. Chegamos a ter esses 4 centroavantes. Sem falar do nível menor um pouco, mas jogava... Na época era famoso o Casagrande, João Paulo. Lembra do João Paulo? Jogou onde? Guarani. Driblador. E para terminar, você que pode falar, não, mas Romário fez mais gols porque o campeonato holandês é mais fácil do que o italiano. Da década de 90 em diante, o campeonato italiano foi perdendo força e o espanhol foi ocupando o lugar. Romário foi para o campeonato espanhol e foi história. Romário só não foi maior por culpa dele mesmo, porque ele preferiu praia, preferiu vir para o Brasil, preferiu se envolver em escândalos. Se ele fosse mais disciplinado, ele teria sido maior. Beleza? Então é isso. Valeu, galera.